Ok, obrigado, Gonçalo. Bem, eu vou-me pôr de pé, eu sou daquelas pessoas que gostam muito de se mexer. Ah, então, desde já, primeiro que tudo, obrigado a todos os que estão a ver-nos, quer aqui presencialmente, quer muitos que estão a ver-nos remotamente. Esta hora é um desafio e por isso agradeço o tempo dispensado. O tema que me traz hoje aqui são os desafios do empreendedorismo em Portugal, da pandemia à inteligência artificial. Ao fim e ao cabo, eu sou empreendedor há cerca de 10 anos e gostava de falar aqui um pouco do que é que tem sido a minha viagem. Dê-me só aqui um segundinho. Ok. Então pronto, vamos arrancar. Então, primeiro de tudo, na continuação daquilo que o Gonçalo partilhou connosco, quem é que é o Jorge Correia? Até há bem pouco tempo, ou até há 6 anos, era só o Jorge Correia. Hoje em dia, acima de tudo, sou o Jorge, o pai da Mariana, da minha filha linda de 6 anos. Sou uma pessoa que eu licenciei-me em informática e depois de ter terminado o curso, acabei por estar sempre ligado durante muito, muito tempo à área de informática. Um, para além disso, sou um apaixonado pelos desportos, sou um apaixonado acima de tudo, desportos de longa duração, de endurance, ultramaratonas, maratonas, e é uma das atividades que eu gosto muito de praticar para estar em contacto com a natureza, já que passamos hoje em dia tanto tempo fechados dentro de quatro paredes. Um, Antes de eu enverdar por este desafio do que é ser empreendedor. Eu comecei a minha carreira como consultor, como eu tinha dito, quando eu terminei o curso na faculdade, eu comecei logo a trabalhar dentro da área de consultoria, mas sempre tive uma paixão muito grande pela internet. E tive a sorte estávamos nos primórdios dessa área, e desde o início eu estive ligado a desenvolvimento de sites, a desenvolvimento de lojas online, a desenvolvimento de portais colaborativos, e durante 8 anos acabei por trabalhar com N grandes clientes e fazer projetos muito, muito grandes. A certa altura da minha carreira surgiu a possibilidade de trabalhar numa agência de marketing, que é algo que para quem é programador é verdadeiramente esquisito, digamos assim. Estávamos no início da utilização da internet como forma de publicitar. As empresas, eu lembro-me que fui um dos programadores que desenvolveu a primeira campanha de Facebook em termos comerciais em Portugal. E foram 6 anos muito, muito, muito interessantes. Eu vinha do mundo da programação ligada à consultoria, que é um mundo mais sério, em que os projetos são muito longos, e de repente estava a desenvolver jogos para serem jogados pelos clientes das agências, estava a fazer campanhas de marketing que todos os dias nós, quando saímos à rua, olhávamos e encontrávamos essas campanhas. Por isso acabou por ser uma escola muito interessante e onde eu tive bastante tempo e tempo muito divertido durante esses 6 anos. Passado esse tempo, as agências de marketing são muito desgastantes, então eu voltei novamente para a consultoria, onde nos meus últimos anos antes de sair e me dedicar totalmente à Puzzle Room, ainda estive ligado à área de vendas, já que era uma pessoa que tinha muita experiência em diversas áreas. Foi uma forma de eu poder ajudar os nossos clientes vendendo projetos que se enquadrassem dentro das suas necessidades. Até que chegou uma altura que eu equacionei abrir uma empresa. E a questão prática é, considerando que eu estava tão confortável, já estava habituado, já fazia aquilo que eu estava habituado a fazer há tanto tempo, porquê abrir uma empresa? Havia várias razões. Uma delas era, ao longo de todos estes anos, e é uma das grandes vantagens de trabalhar em consultoria, é que nós estamos em contactos com muitos projetos, estamos em contacto com muitas realidades. Então, eu no meio destes anos de experiência acumulei um conjunto de gostos, um conjunto de skills que se calhar era giro tentar juntar isto tudo e tentar perceber, ok, será que eu consigo fazer um projeto interessante? E isso deixou-me aqui numa encruzilhada. Primeiro tinha a encruzilhada da minha vida pessoal. Estava numa altura em que eu precisava de novos desafios, já eram muitos anos a fazer coisas relativamente parecidas, então se calhar estava na altura de abraçar um projeto que fosse completamente diferente daquilo que eu estava habituado até então. Outra questão muito prática era, eu queria ser dono do meu tempo.
que é aquilo que muitas das pessoas quando abrem o seu projeto, quando criam o seu projeto, têm esta ideia de eu quero ser dono do meu tempo. Na realidade, e qualquer empreendedor sabe isto, é a maior mentira que a gente pode contar a nós próprios. Porque quando nós abrimos o nosso projeto, o que é que acontece? Nós literalmente deixamos de ter tempo. Porque quando temos um trabalho, se calhar trabalhamos mais ou menos 8 horas, 9 horas. Quando nós abrimos a nossa empresa, nós trabalhamos as horas todas que conseguimos trabalhar. Rapidamente estamos a trabalhar 12 horas, 14 horas, 16 horas, é o que for preciso. E não é por opção, é porque tem mesmo que ser. E depois caí na outra segunda grande mentira que nós contamos quando empreendemos, que é vamos fazer dinheiro. Nós achamos que queremos ganhar mais dinheiro e vai ser abrir uma empresa que vai permitir isso. O que, novamente, é a mais pura das mentiras. Porquê? Porque quando nós começamos a nossa empresa, o que é que acontece? Nós temos muito menos dinheiro do que tínhamos e estamos dependentes daquilo que fazemos para conseguir ganhar algum dinheiro. Coisa quando nós temos o nosso ordenado, desde que a gente apareça, faça o nosso trabalho, ao menos no final do mês, é garantido que temos o nosso dinheiro. Por outro lado, tinha a necessidade de efetivamente ter uma experiência profissional diferente. Eu, no mundo da consultoria, participei em projetos muito grandes e eram projetos que eram muito longos, demasiado longos. Cheguei a ter projetos onde estive 2 anos, 3 anos. Não foi uma realidade que eu tenha tido no mundo das agências. As agências tinham essa coisa boa, os projetos eram curtos, era normal termos um projeto de 15 dias, e isso era engraçado, porque estávamos constantemente a mudar de projeto. Mas estava na altura de fazer algo diferente. As coisas já não me sabiam tão bem como sabiam antigamente. E foi aí que me surgiu, através de um grande amigo meu, um convite para ir jogar um escape room. Alguém aqui sabe o que é um escape room? Pronto. Pessoal aí em casa, alguém sabe o que é um escape room? Ok? Então, a maioria aparentemente não sabe. Então, basicamente, o que é o escape room? É um jogo em que um grupo de pessoas é fechado dentro de uma sala ou dentro de um espaço e, dentro de um tempo, normalmente 60 minutos, têm que conseguir sair de lá, resolvendo desafios, enigmas, um bocadinho como se estivessem literalmente dentro de um filme. E eu fui convidado para fazer uma coisa destas e achei que... Eu lembro-me, mal cheguei ao sítio onde nós íamos jogar, que era ali na zona da Bica, e disseram que, ok, está a uma determinada hora naquele sítio. Eu estava lá e percebi que nós íamos jogar num terceiro andar de um prédio muito, muito antigo. E eu olhei lá para cima e pensei, bem, isto tem a ver com jogos, eu gosto de jogos, sempre gostei de jogos, desde miúdo. Houve aqui alguém que conseguiu montar uma coisa destas numa casa onde eu claramente não queria viver, porque o prédio estava em muito mau estado, e pensei, eu acho que também consigo fazer uma coisa destas. E isto tem tudo a ver com aquilo que eu gostava de fazer, que é algo diferente, mais diferente do que isto não vem do que andar a fechar pessoas dentro de uma sala. E foi aí que, na hora, eu falei com a pessoa que me tinha convidado, que era um grande amigo meu, e que eu sempre achei que se eu quisesse arrancar com um projeto, era uma ótima pessoa para o fazer, e lancei-lhe o desafio. Então, porquê é que a gente não abre uma coisa destas? Ele literalmente achou que eu estava a brincar, como é óbvio, e foi para casa quando o jogo terminou. Nós gostámos muito, achámos aquilo tudo espetacular. No dia a seguir eu pego no telefone e liguei-lhe e disse, olha, Pedro, temos que falar, não é? Temos que arrancar com a empresa. Ele ficou a olhar para mim, mas temos que arrancar com que empresa? Então, nós ontem conversámos, vamos arrancar com uma coisa deste género. E ele percebeu que não era brincadeira e que efetivamente eu queria e acreditava que nós os dois conseguíamos montar uma empresa deste género e fazer disto um projeto vencedor. E aqui chegou o nosso primeiro desafio, é como é que nós arrancamos uma empresa. Eu nunca tinha arrancado uma empresa, as pessoas que me rodeavam também não eram empreendedoras, não eram empresárias. A sorte é que este meu amigo já tinha aberto uma empresa e tinha algumas ideias de como é que a coisa podia ser feita. E foi por isso que nós acreditámos, ok, nós conseguimos fazer isto. Nós tínhamos também na nossa cabeça que se umas pessoas conseguiram abrir uma empresa destas numa casa a cair de podre, nós também conseguimos. E era um bocadinho o nosso mindset, se eles conseguiram, por carga d'água é que nós não conseguimos. E foi aí que tivemos que começar efetivamente a trabalhar no que é que ia ser a nossa empresa. E primeiro tivemos que criar a visão, tipo, qual é que era a nossa principal motivação e o que é que nós queríamos transmitir para quem nos visitava. E como eu vinha do mundo em que faltavam sorrisos, essa foi a nossa visão, é trazer sorrisos a quem nos visita. Era esse o nosso grande objetivo. Nós queríamos que durante 60 minutos, enquanto um grupo estivesse connosco, estivesse fechado na nossa sala,
estivesse de tal maneira imerso que se esquecia literalmente do que tinha deixado lá para trás. Uma pessoa podia estar com problemas, mas durante aqueles 60 minutos não havia problemas. Podia estar com problemas no trabalho, qualquer tipo de coisas, mas durante aqueles 60 minutos estariam tão imersos que literalmente se esqueciam do que se passava lá fora. E essa foi o nosso primeiro a grande visão que nós criámos para o nosso projeto. E ao fim e ao cabo foi assim que surgiu a Puzzle Room, que foi graças a esta visão. Depois foi preciso pensar no que é que nós íamos vender. Esta parte era relativamente simples, nós ao fim e ao cabo queríamos vender um jogo parecido com aquele que tínhamos visto. Não precisávamos de inventar aqui um produto novo, super inovador, não. Queríamos criar um produto, um jogo, que as pessoas quisessem jogar. Mas que jogo seria esse? Nós pensámos, fizemos aqui um bocadinho de brainstorming e chegámos a um tema. Qual é que era o tema? O tema era algo ligado à espionagem, um assalto a um escritório, qualquer coisa assim deste género. E foi assim que criámos a nossa história, já tínhamos um tema, já tínhamos uma ideia de, ok, se vamos assaltar um escritório, o que é que nós precisávamos, mas na realidade o tema não era inocente. O tema não era inocente porque nós tínhamos muito pouco dinheiro. O projeto ia arrancar com o nosso milheiro. Nós literalmente íamos pegar no milheiro de cada um de nós, íamos partir o milheiro no chão, íamos pegar no dinheiro que lá estava e íamos arrancar com o projeto. Não havia aqui bancos, não havia aqui ninguém rico para ajudar no projeto, não. Então essa foi uma das razões que, de repente, fazer um jogo em que temos um escritório antigo era relativamente barato. Tínhamos de procurar ali mobílias que já ninguém queria, íamos à Feira da Ladra, comprávamos uns quantos objetos antigos e tínhamos o jogo. Mas tínhamos que perceber exatamente quanto é que nos ia custar arrancar com uma coisa destas. Tínhamos que perceber, primeiro, os custos de arranque. O que é que era preciso para montar o jogo, quanto é que íamos a gastar nas mobílias. Depois, os custos operacionais de qualquer empresa. Tínhamos que pagar a renda, tínhamos que pagar a luz, tínhamos que pagar a água, tínhamos que pagar todo esse conjunto de serviços. E depois de feitas todas as contas, chegámos à conclusão, ok, nós para arrancar este projeto precisamos de X, os gastos que vamos ter são mais ou menos estes, faltava perceber, ok, então e será que isto vai gerar dinheiro? Porque isto é tudo muito giro, mas se nós não tivermos jogos, vai tudo por água abaixo. Qualquer pessoa que tem uma empresa sabe que se não vender, não há empresa. É tudo muito bonito, mas temos de ter projetos, as coisas têm que acontecer, independentemente da área onde nós estamos. E foi aí que nós tivemos uma ideia da melhor forma de perceber o potencial do negócio. Então vamos ver o calendário do nosso concorrente. O calendário está disponível na internet, nós sabemos quantas reservas é que eles fazem. Então nós fomos olhar e vimos literalmente um pote de ouro. Nós olhámos para o calendário, era tudo bonito. Eles estavam esgotados durante dias. Se nós quiséssemos jogar, tínhamos que esperar 3 semanas, às vezes um mês. E pensámos, ok, maravilhoso. Então isto vai dar imenso dinheiro. Tipo, o nosso budget é muito pequenino, considerando a quantidade absurda de dinheiro que nós vamos conseguir fazer quando efetivamente abrimos o jogo. E estávamos prontos para avançar. Começámos a contratar os serviços que nós precisávamos e rapidamente o dinheiro foi-se esvaindo. Arranjámos um sítio onde ia acontecer o jogo, onde arrendámos o espaço onde ia acontecer o jogo, internet, as coisas todas, e o dinheiro cada vez ia desaparecendo mais depressa. E foi aí que a senhora Sorte decidiu nos ajudar. Nós estávamos num período em que precisávamos de ver jogos, precisávamos de ver negócios, já que estávamos a criar a melhor maneira de nós aprendermos o que quer que seja é, efetivamente, ir à procura de pessoas que já fizeram, de empresas que já o fizeram e tentar ter ideias de como é que nós vamos fazer evoluir a nossa ideia. No meio disto, nós inscrevemos num passatempo que ia haver por causa do canal Discovery e que tinha um prémio que era interessante, mas nós estávamos lá acima de tudo, era para ver como é que eles trabalhavam os grupos, como é que funcionavam as equipas, que ao fim e ao cabo era meter uma data de equipas a correr por Lisboa à procura de uns pontos que tinham umas perguntas e quem chegasse mais depressa ali ao pé da Praça do Comércio ganhava uma barra de ouro. E nós nem olhámos para o preço, para a barra de ouro, tipo, ok, nós não vamos ganhar isto, está tudo bem, vamos focar em aprender. E assim fizemos. A questão é que, como eu corro um bocadinho depressa, por causa do mundo das ultramaratonas, nós fizemos aquilo a correr desde o início. E os dois até sabíamos responder às perguntas que nos foram aparecendo,
havia aqui alguns conhecimentos ligados a geocaching, que estávamos habituados a este tipo de atividades, e ganhámos. E pronto. E de repente, acontecesse o que acontecesse, passámos a ter aquilo que nós chamávamos o banco da Puzzle Room, que era uma barra de ouro, que valia um dinheiro interessante, e que se tudo corresse mal e mandássemos tudo às ortigas, tínhamos ali algo que nos salvava o dia, e nós fechávamos a loja, voltávamos à vida normal. E foi assim, no meio destas peripécias, que já só faltava uma coisa, que era como é que nós dinamizávamos o nome do nosso projeto pelo mundo. Porque isto é tudo muito bonito, mas se não tivermos clientes, também não acontece nada e não há empresa, só há um wishful thinking que tudo vai correr bem. Arrancámos para tudo o que sabíamos de marketing. As nossas redes sociais ainda eram muito pequeninas, ninguém nos conhecia, como é óbvio. Tentámos, com os poucos seguidores que na altura tínhamos, dinamizar o projeto. Fomos falar com os nossos amigos, com os nossos conhecidos profissionais, a dizer: olha, vamos abrir uma coisa deste género, venham-nos visitar, porque acreditávamos que esses iam ser os nossos primeiros clientes, as pessoas que estão próximas de nós e não pessoas que não nos conhecem de lado nenhum. Chegou a altura de fazer os últimos testes, o jogo estava pronto, estava montado, arranjámos uns 2 ou 3 grupos de amigos e fomos testar o nosso primeiro jogo. O jogo chamava-se o Assalto, então os nossos amigos foram tentar a sua sorte no nosso assalto. E tudo correu bem. Foi espetacular. Cada jogo que nós fizemos, as pessoas quase que saíam ou saíam a faltar literalmente segundos. E nós pensámos: maravilhoso, temos um produto ganhador, não há forma disto ir correr mal. Vai correr bem de certeza. E foi assim que estávamos prontos para abrir. Nós literalmente, a dia 1 de outubro de 2014, fomos jogar o nosso primeiro jogo e apaixonámos pelo conceito, e 2 meses depois estávamos a abrir a porta da nossa empresa com o nosso jogo. Foram literalmente 2 meses entre conhecermos o conceito e estarmos a aceitar as pessoas. E estávamos super confiantes que tudo ia correr bem. Não havia maneira das coisas correrem mal. E chegámos ao segundo desafio. É que nós estávamos perfeitamente conscientes que iam chover reservas, iam chover jogos. Mas não choveu. Aliás, na realidade, nem pingou. Era o deserto. Nada. O telefone não tocava, os e-mails que nós achávamos que iam aparecer com perguntas, dúvidas existenciais, tudo e mais alguma coisa, nada. Não havia mails. E assim foi. E aí nós percebemos, afinal, não é aquilo que nós acreditamos que interessa, é a realidade. E a realidade era feia. Era mesmo feia. E foi aí que nós começámos a entrar aqui um bocadinho em desespero. Tipo, aquele mega entusiasmo que tínhamos passou a ser uma mega falta dele. Passado 3 semanas, foram literalmente 3 semanas, e de repente caiu-nos um e-mail. O e-mail era um e-mail de reserva. E nós pensámos: temos uma reserva. 3 semanas de travessia no deserto. Naquele dia estávamos super nervosos, era o primeiro jogo de alguém que nós não conhecíamos de lado nenhum, e efetivamente eu acho que nós estávamos bem mais nervosos do que a equipa que ia jogar, mas o jogo foi um sucesso. Era uma equipa de OutSystems, era a malta ligada à informática, eles adoraram, eles saíram literalmente passados 59 minutos e 58 segundos, faltavam ali poucos segundos para acabar o tempo, e adoraram, eles estavam histéricos, e nós ainda estávamos mais histéricos, porque afinal, se calhar havia produto, se calhar aquilo tinha pernas para andar. O nosso problema, e era o nosso novo desafio, é o que é que nós fazemos quando não conseguimos vender? E foi aí que tivemos que começar a puxar pela cabeça. A primeira coisa que nós fizemos foi: ok, quais são os canais de distribuição diferentes que nós podemos utilizar para chegar a mais pessoas? Nós originalmente estávamos muito focados, entregámos uns flyers ao pé de nós, tentámos usar as redes sociais, que eram muito escassas na altura, os nossos amigos não vieram, tínhamos de fazer outra coisa qualquer. E foi aí que nós começámos a distribuir flyers, por exemplo, em hotéis, em hostels, em restaurantes, em sítios onde normalmente grupos se juntam e que eram um bom potencial de clientes para nós. Para além disso, o que é que nós começámos a tentar fazer? Começámos a tentar fazer parcerias com entidades e empresas que pudessem utilizar de alguma forma o nosso serviço
para nós começarmos a ter algumas reservas. Fomos falar, por exemplo, com empresas ligadas a team buildings, com empresas ligadas a eventos, embora o nosso jogo era pequenino, só dava para 5 pessoas, não dava para grupos muito grandes, era uma forma de talvez assim conseguíssemos ter algum negócio. Fizemos parcerias com empresas grandes, com muitos colaboradores, numa ótica que com um pequeno desconto virem jogar o nosso jogo. Fizemos parcerias com associações, fizemos parcerias com os escoteiros, que se tornaram um dos grandes clientes que nós tivemos, acima de tudo, no início. Os escoteiros adoram jogos, adoram atividades deste género, então a nossa atividade encaixava que nem uma luva naquilo que são os gostos, os interesses dos escoteiros. Por outro lado, tivemos que, acima de tudo, usar a imaginação. Não havia dinheiro para grandes avarias em termos de marketing, mas achámos que se vier aqui alguém conhecido, pode ser que dinamize nas suas redes sociais e aos poucos efetivamente apareça alguma massa crítica de pessoas interessadas em fazer a nossa atividade. E eu lembro-me que a certa altura nós conseguimos que a Pipoca Mais Doce, que na altura era de longe a maior blogger que havia em Portugal, foi fazer uma atividade com os filhos e eu lembro-me que ela colocou uma foto da entrada, de um tapete que nós tínhamos na entrada que tinha o nome da Puzzle Room, e nós, naquele dia, por causa daquela foto, tivemos o equivalente a um mês de visitas no nosso site. Aquilo para nós foi tipo brutal. De repente, as coisas começavam a correr um bocadinho melhor. Tentámos falar com revistas, falar com jornais, e conseguimos que, por ser um conceito novo, que 2 ou 3 revistas tivessem mostrado o nosso projeto, e que também nos ajudou bastante. E aos poucos nós começámos a levar a ideia da Puzzle Room, a levar a ideia dos escape rooms a mais pessoas, e aos poucos começámos efetivamente a ter mais reservas. E as coisas começaram a correr um bocadinho melhor. Começámos a ter o calendário um pouco mais cheio, começámos a conseguir pagar as contas, mas chegámos a um novo desafio, que é, para crescer, nós tínhamos que ouvir o que o mercado nos estava a dizer. Porque quando nós criámos o jogo, nós só estávamos a pensar em nós, o que é que nós gostávamos. Mas a realidade é que o que interessa é o que o mercado quer. Eu posso gostar de uma determinada cor, mas eu não vou conseguir vender nada se o mercado quer uma cor diferente. E aqui não foi diferente. Passado cerca de um mês de nós termos abertos, aconteceu uma coisa engraçada. Uma pessoa, minha amiga, que tinha uma empresa ligada a eventos imersivos e a team buildings, perguntou-me: olha Jorge, eu gosto imenso do conceito, mas tenho um problema, que é, eu preciso de fazer isso não para 5 pessoas, mas para 40, e não nas vossas instalações, preciso fazer isto na Nazaré. E nós ficámos, mas ok, eu nunca ouvi ninguém fazer uma coisa deste género nessas condições, mas deixa-nos pensar. E aceitámos o desafio de criar uma atividade que pudesse ser montada em qualquer lado e que conseguisse trazer este conceito e com o mesmo impacto a grupos muito maiores do que aqueles que estávamos habituados. O projeto foi adjudicado, o projeto avançou e foi um sucesso. Foi um sucesso não só para quem fez a atividade, que gostou da atividade, sentiu que foi extremamente útil em termos de aprendizagem e de formação, mas também foi um sucesso para quem nos contratou, porque percebeu que estas atividades funcionavam dentro deste contexto e que era uma ótima ferramenta para adicionar às ferramentas que já tinham, numa ótica de formação, team buildings diferentes. E foi literalmente aí que nasceu uma nova área dentro da empresa. Deixámos de ter apenas só o nosso jogo e os nossos jogos que tínhamos na sala, mas passámos a fazer eventos fora das nossas instalações para grupos grandes, em que originalmente fazíamos para 40, hoje em dia fazemos para 170 pessoas em simultâneo, sem qualquer problema. Outra coisa que nos pediram muito foi, isto é muito giro, mas era ainda mais giro se eu pudesse fazer isto com os meus filhos. Porque os escape rooms têm a vantagem de, para além de ser algo que é lúdico, que é engraçado e divertido, também é muito, muito lúdico. As pessoas aprendem e hoje em dia que estamos todos tão agarrados aos telefones e aos tablets, de repente estar a fazer uma coisa que é tátil, nós estamos a agarrar coisas, estamos à procura de coisas, era interessante não só para adultos, mas para crianças, que era algo que estava completamente fora do nosso radar, na nossa mente. Isto era um jogo, era uma atividade para adultos, não era para crianças, mas tanta gente falou connosco, desde pais, as escolas, a professores, que nós decidimos, ok, vamos tentar fazer uma versão de um dos nossos jogos para crianças e ver o que é que acontece. E assim fizemos. E na realidade é que efetivamente o mercado tinha razão. Havia uma procura deste tipo de atividades para crianças,
e rapidamente esta tornou-se numa nova área dentro da nossa empresa e que ainda hoje representa cerca de metade da nossa faturação. E foi efetivamente algo que nos lançou ainda mais no mercado e que fez com que nós conseguíssemos ter ainda mais jogos e os nossos calendários ainda mais preenchidos. E estava tudo a correr bem. Nós novamente éramos os maiores, o projeto era um sucesso, afinal aquelas coisas más que tinham acontecido no passado foi só um percalço, estava tudo bem, e estava na altura de crescer, contratámos mais pessoas, contratámos literalmente 4 elementos novos para a equipa, duplicámos a dimensão da nossa equipa e passado literalmente uma semana chegou a pandemia. Literalmente chegou a pandemia. E como devem compreender, o pior negócio que podem ter quando começa a pandemia era um grupo de pessoas fechado numa sala pequena. Era aquilo que se dizia que era a morte do artista. E pronto, e nós literalmente passámos de está tudo a correr bem para faturarmos zero. Literalmente zero. Eu era só interromper, era isso e também um grupo de pessoas fechado dentro de uma sala a dar uma conferência. Exatamente, também não era uma coisa simpática. E ficámos ali um bocadinho sobre o que é que havíamos de fazer, tipo, não havia volta a dar, o nosso negócio estava arruinado, enquanto não pudéssemos voltar a abrir as portas, nós não podíamos fazer nada. E eu fui para casa, como toda a gente foi, de braços para baixo, nós tínhamos ali um fundo de maneio de 2 meses, libertámos as pessoas que tínhamos acabado de contratar, começámos a tentar libertar as outras consoante podíamos, e pronto, e se acabasse o dinheiro ainda havia a barra de ouro, não é? Ainda tínhamos o nosso banco Puzzle Room, caso fosse necessário. E em casa, num dia em que eu estava a brincar com a Mariana, com a minha filha, nós estávamos a ver no Netflix um filme de banda desenhada interativo. E estávamos na brincadeira, eu olhei para aquilo e a certa altura eu lembrei-me, espera aí, isto dava um jogo. E foi aí que eu pensei, ok, nós vivemos num mundo diferente, hoje em dia o Zoom é o normal, nós jantamos por Zoom, almoçamos por Zoom, temos reuniões por Zoom, tenho uma maneira de conseguir transmitir um jogo para quem quer que seja em casa. Há algum tempo atrás nós tínhamos desenvolvido uma plataforma para suportar uns jogos que nós criámos na rua, que era uma plataforma que usava a internet para mostrar os desafios, e eu pensei, se nós juntássemos estas duas coisas, eu acho que há aqui possibilidade de termos um produto. Arregaçámos as mangas, foram literalmente 3 semanas muito intensas, foi um projeto dividido pelas pessoas todas lá em casa, a minha mulher colaborou imenso na atividade, até a minha filha na altura com 1 ano e meio ajudou, em alguns dos filmes ela aparece, e em 3 semanas nós criámos a Missão Impossível, que para nós era verdadeiramente impossível, porque como é que uma empresa que fecha pessoas dentro de salas vai conseguir vender o que quer que seja online? E a realidade é que nós acreditávamos tanto no produto, achávamos que era tão interessante, nós testámos novamente com os nossos amigos e toda a gente disse isto é muito bom, é super valioso, vai correr super bem, e nós de repente acreditámos outra vez, não, estamos todos fechados, mas temos aqui, não é uma luz, temos aqui um holofote ao fundo do túnel, vai tudo correr bem. E decidimos começar a tentar vender este jogo. E estávamos preparados para novamente uma enchente de reservas, ia tudo correr bem, e não correu. Novamente, o deserto. Aquilo que nós acreditávamos que ia ser um sucesso foi um flop do pior. E agora ainda gostava mais, porque da primeira vez nós nunca tínhamos percebido o que era haver reservas. Agora não, agora era um flop em cima de uma coisa que nós já conhecíamos o que era a versão boa. E pronto, e a coisa estava a correr muito mal. Decidimos, vamos fazer descontos, fizemos promoções, oferecemos jogos e nada. Tipo, o jogo não pegava, ninguém queria jogar e nós, muito tristes, achámos, ok, é desta que isto vai correr mesmo mal e vamos rezar que voltem a abrir as portas, porque não vai ser com isto que nós nos safamos. E foi aí que, novamente, tivemos um contacto de outra empresa de eventos, que disse, pá Jorge, estamos aqui com um problema. Eu tenho aqui um grupo de 40 pessoas que precisa de fazer um team building de forma remota, tem alguma atividade que possa ajudar no processo? E nós dissemos, claro que temos.
na realidade não tínhamos nada, não é? Não, tínhamos um jogo que era para 10 pessoas, não tínhamos nada que fosse para 40 pessoas. A sorte é que nós já tínhamos olhado para o Zoom e tínhamos percebido, ok, isto dá para criar assim umas salas virtuais, nós conseguimos. E foi assim que nós adaptámos o jogo a uma atividade para mais pessoas. O projeto foi adjudicado, avançámos para o projeto e, novamente, com muita sorte, as coisas correram bem. O projeto foi um sucesso. De repente, tínhamos um exemplo de como a atividade funcionava bem para um grupo grande e percebemos qual é que era o nosso erro. O nosso erro foi, nós estávamos a tentar vender o nosso produto ao público-alvo errado. Nessa altura, o cliente normal, nós, pessoas como eu e tu, que estávamos em casa, nós ainda não estávamos virados para gastar dinheiro para uma coisa destas. Mas as empresas era exatamente o contrário. As empresas estavam desesperadas por arranjar uma forma de pôr os colaboradores a falar uns com os outros, a comunicarem, a divertirem-se uns com os outros. E foi aí que nós percebemos a quem é que devíamos estar a mostrar o nosso produto. Nós devíamos estar a mostrar o nosso produto era às empresas, não era ao público em geral. Pegámos, como nós já trabalhávamos muito com empresas no nosso contexto normal de trabalho, fomos falar com todas as empresas que nós conhecíamos, a dizer, temos este produto, já fizemos isto para montes de gente, vocês não vão ser nenhum piloto, vocês vão ser efetivamente mais um projeto que vamos fazer. Estamos super habituados a fazer isto, quer fosse verdade ou não, e aos poucos começámos a ter projetos cada vez maiores, às vezes com 50, às vezes com 80, às vezes com 100, às vezes com 120 pessoas em simultâneo, e aos poucos a coisa foi fluindo. E de repente nós passámos da faturação zero para uma faturação que dava para pagar já as contas e de repente a nossa barra, o nosso banco Puzzle Room, a nossa barra de ouro, voltou a estar segura, guardadinha onde estava, como backup. No meio de todas estas coisas, há uma realidade, é que as coisas via Zoom, o que nós fazíamos deixou de ter o problema da geografia, deixou de ter o problema da distância. Tivemos, novamente, a senhora sorte, bafejou-nos com um evento em que, dentro desse evento, havia pessoas-chave de algumas multinacionais muito grandes, como a Microsoft, como a OutSystems, que fizeram o evento e gostaram tanto que decidiram, eu gostava de fazer isto, mas com as minhas equipas. E foi assim que nós começámos a trabalhar com pessoas de outros países, que de repente perceberam, não, isto tem um potencial muito interessante, eu quero fazer isto com as minhas equipas. E, aos poucos, um bocadinho como o dominó, começámos a trabalhar literalmente para o mundo inteiro. Não trabalhámos só para Portugal, mas chegámos ao ponto de começámos a ter que recusar projetos, porque eram tantos eventos que nós já não conseguíamos. Nós trabalhávamos literalmente desde que acordávamos até que nos deitávamos, porque estávamos a fazer os 3 horários. Fazíamos os Estados Unidos de manhã, a Europa à tarde e a Ásia à noite. E foi graças a isso que conseguimos acabar um ano que tinha tudo para ser a maior desgraça de sempre. Na nossa área, grande parte das empresas foi obrigada a fechar nesta altura e para nós a pandemia, nós não só sobrevivemos à pandemia, como crescemos e tivemos uma faturação como nunca tínhamos tido até essa altura. Depois da pandemia veio um novo desafio, que foi como é que nós conseguimos largar o peso morto que tínhamos colecionado até à pandemia. Nós saímos da pandemia quase sem colaboradores, nós éramos literalmente 2 pessoas à frente de uma empresa que tipicamente precisava de quase 10, também houve muitos jogos, as portas abriram, as pessoas estavam ansiosas por voltar a sair, a voltar a fazer coisas, então estava na altura de largar o peso morto, largar processos antigos que nós tínhamos que não funcionaram, ou que já não havia necessidade de os ter, processos que nós fazíamos só porque sim e agora podíamos pensar, podíamos fazer de outra maneira, pudemos reequacionar toda a parte inclusive dos recursos humanos, qual era o tipo de recursos humanos que efetivamente precisávamos, como é que conseguíamos maximizar os recursos relativamente às necessidades que nós tínhamos, porque temos um negócio muito particular em que os fins de semana têm muito mais trabalho do que durante a semana, e isso foi uma forma muito boa de largar o peso morto. Com esta simplificação de processos. Depois tivemos outra realidade, foi, nós acreditámos que quando acabasse a pandemia, também, e com as pessoas voltassem ao trabalho, como toda a gente falava que o remoto era o novo normal, nós acreditávamos que
ia continuar a haver este tipo de atividades que nós fazíamos remotamente, porque ia continuar a haver pessoas distribuídas por vários países, por várias zonas geográficas, mas isso não foi uma realidade. Na realidade, passados poucos meses, a quantidade de atividades remotas que fazíamos caiu literalmente a pique, ao ponto de nós decidirmos que, ok, com muito pesar nosso, porque era uma atividade que nós gostávamos muito, acabámos por aceitar que era um peso morto que tinha que ser largado. E estávamos prontos para arrancar uma nova etapa. A pandemia estava para trás, as coisas estavam a começar a correr normalmente e chegámos a um novo desafio, que era como navegar em todas as mudanças que aconteceram desde que nós tínhamos aberto a empresa até aqui 6, 7 anos depois. E a primeira grande mudança que nós tivemos de navegar foi exatamente uma mudança de espaço. Nós, quando tudo estava novamente a correr bem, e pensávamos que, ok, agora é começar a fazer com que corra ainda melhor, soubemos que o sítio onde nós estávamos ia ser demolido. E de repente, e estamos a falar que nós não somos só uma loja, que é pegar numas prateleiras e levar para um sítio novo. As nossas salas são ambientes tirados de um filme, cheias de tecnologia e cheias de coisas complicadas de mudar. Nós de repente soubemos que, ok, temos aqui se calhar 3, 4 meses para conseguir arranjar um sítio, mudar as coisas todas, com um desafio acrescido, é como é que fazemos isto tudo a trabalhar a 100%, não é? Porque nós estávamos com a sala cheia, estávamos com coisas a acontecer, e íamos ter que conseguir fazer isto com os dois, um espaço a ser construído e outro a funcionar normalmente. E foi um desafio muito, muito grande, mas também um desafio que nós sabíamos que ia ter várias vantagens. Pela primeira vez, nós íamos para um espaço em que já sabíamos efetivamente o que é que precisávamos. Não foi, era o nosso terceiro espaço. No primeiro era um espaço minúsculo, quando nós mudámos para o segundo foi super fácil, porque os jogos ainda não tinham grande tecnologia e ainda os cenários não eram nada do que são hoje. Mas agora mudar do segundo espaço para o terceiro ia ser muito mais complicado. Queríamos ter um terceiro jogo, queríamos ter umas condições completamente diferentes para a nossa equipa, queríamos ter condições completamente diferentes para os nossos clientes. Então, passado 6 meses de obras, conseguimos mudar para o nosso novo espaço. Outra grande mudança que nós tivemos, literalmente, que navegar foi o próprio mercado. Quando nós abrimos a Puzzle Room em 2014, praticamente não havia concorrência. A concorrência que foi surgindo não era boa, os jogos, grande parte deles não tinham qualidade. Quando veio a pandemia, grande parte deles fechou e só ficaram os melhores. Hoje em dia a concorrência, efetivamente, é uma concorrência forte, uma concorrência de qualidade. E nós tivemos que nos adaptar a todas estas mudanças, às mudanças ao lado do nível da concorrência, as mudanças ao nível da tecnologia e das condições que temos que entregar, e que o mercado hoje em dia está à espera. Outra grande mudança que aconteceu foi o próprio cliente. O cliente original era um cliente que gostava de ser desafiado. Iam lá pelo desafio. Iam lá saber se eram capazes de escapar dentro do tempo. Hoje em dia o cliente é um bocadinho diferente. Hoje em dia o cliente, se não escapar, o problema é porque o jogo está mal. É demasiado difícil, tem montes de problemas. O cliente é diferente. Adicionalmente, o cliente original era um cliente que ficava maravilhado pelo jogo, embora as paredes podiam ser todas brancas, a mobília podia ser só velha, havia cadeados por tudo quanto é lado. Hoje em dia um cliente já conhece o contexto, o conceito, então está à espera do quê? De um cenário quase digno de Hollywood, em que há tecnologia, em que os cenários são espetaculares, em que uma pessoa de repente está literalmente fechada dentro do túmulo do Egito ou perdido num barco no meio do nada. E nós tivemos que abraçar. Hoje os clientes querem que os jogos sejam mais fáceis do que eram antes? Hoje os clientes querem a sensação que escaparam. Querem logo. Querem a sensação que no fim escaparam. Independentemente, se não escaparam, a culpa não é deles. A culpa são de fatores externos. Ok? A pandemia diminuiu a resiliência. Exatamente. E a aceitação que há coisas que efetivamente são difíceis, há coisas que nós efetivamente temos que superar. Tornou-se um cliente mais que é necessário satisfazê-lo, não pelo jogo, mas pela maneira muitas das vezes nós o tratamos em termos práticos. E passado todo este tempo,
passado todas estas mudanças, a empresa deixou de ser uma empresa criada por duas pessoas que não percebiam nada daquilo que faziam, para ser uma empresa que é uma empresa que tem toda a estrutura normal de uma empresa grande, o que é que pequena, ao fim e ao cabo. Porque hoje em dia, uma empresa, quase que independentemente da dimensão, quando tem algum volume de negócio, quando cresce, passa a ter as mesmas necessidades que uma empresa grande, isto é, tem que haver alguém dedicado a recursos humanos, tem que haver alguém dedicado à gestão de redes sociais, tem que haver alguém dedicado à venda de projetos, e tudo isto, antigamente, literalmente necessitava de alguém dedicado a cada uma destas áreas, alguém especialista em cada uma destas áreas. E foi aí que, ao fim e ao cabo, a internet veio democratizar tudo isto e veio facilitar todo este processo. Nós, hoje em dia, o que é que fazemos? Muitas das atividades que éramos nós que fazíamos, acabamos por tentar externalizá-las em pessoas que são melhores a fazê-lo do que nós, mas que não são um custo tão grande para a empresa do que ter uma pessoa contratada. Um exemplo disto prático é, por exemplo, eu, por causa do meu background de marketing, tenho bastantes conhecimentos em tudo o que tem a ver com paid media, isto é, com Facebook Ads, com Google Ads, toda essa forma de marketing pago é algo que eu tenho bastante conhecimento e foi algo que eu sempre lidei desde o início da empresa. Até que chegou a um ponto que eu percebi que, eu não posso estar a aprender mais sobre estes temas, porque tenho que estar focado noutro tipo de atividades que são mais valiosas para aquilo que é a empresa, e dois, há pessoas muito melhores e que, se estiverem só dedicadas a isto, libertam o meu tempo para estar a fazer aquilo que é importante. E foi esta externalização que permitiu, aos poucos, conseguirmos libertar tempo de todos os recursos para estarem focados naquilo que efetivamente interessava. Outra coisa muito importante e que permitiu nós conseguirmos fazer muito mais com muito menos recursos foi exatamente a utilização de serviços online. Hoje em dia há um conjunto gigante de serviços online que nós podemos utilizar para as mais variedíssimas situações, que antigamente requeria quase ou termos um departamento específico para aquilo, ou temos que estar a contratar ou uma agência ou uma empresa para fazer isso. Um exemplo prático é a parte da comunicação. Hoje em dia uma empresa tem que viver com um conjunto gigante de e-mails, e uma mailing list é um asset muito importante para dinamizar e para vender os nossos produtos. Antigamente nós tínhamos que contratar uma agência de meios para criar newsletters, enviar as newsletters para os nossos e-mails. Hoje em dia nós, com 20 € conseguimos ter acesso a um serviço em que nós próprios conseguimos, de uma forma fácil, construir as nossas newsletters e fazer o envio das newsletters para toda a nossa base de dados, sem precisar de ter estes custos tão grandes como acontecia anteriormente. E isto foi uma forma muito, muito interessante de agilizar os nossos processos e criar processos extremamente importantes para facilitar o nosso trabalho e manter a qualidade daquilo que nós fazíamos. E por fim, temos a questão do advento da inteligência artificial. Ao fim e ao cabo, a inteligência artificial é algo que hoje em dia pode ser utilizada literalmente em qualquer contexto, e para nós tem sido algo que não só tem facilitado brutalmente vários processos internos que nós temos, como tem melhorado ainda mais esses processos e a qualidade daquilo que nós entregamos. Nós, ao fim e ao cabo, precisamos de comunicar constantemente. Nós temos que criar posts de Facebook, criar newsletters, responder a reviews. Tudo isso são tarefas que, hoje em dia, utilizamos a inteligência artificial para, desde o processo de brainstorming, a pensar, ok, qual é que vai ser o tema da próxima newsletter? Qual é o planeamento dos posts que nós vamos fazer nas redes sociais durante o próximo mês? Como depois a própria criação e afinação daquilo que efetivamente fazemos. E desta maneira nós conseguimos entregar algo com uma qualidade muito melhor do que estávamos a conseguir fazer, de uma forma que nos ocupa muito menos tempo e começa-nos a libertar tempo para fazer outras coisas importantes. Adicionalmente, a inteligência artificial veio também permitir-nos fazer coisas que nós não conseguimos literalmente fazer antes. Um exemplo prático é, nós temos muita informação sobre as reservas que fazem connosco. Nós escolhemos muitos dados, se o jogo é em português ou em inglês, onde é que nos conheceram, se é o primeiro jogo se é o primeiro escape room que vão fazer.
Tudo isso é informação fundamental em termos estratégicos para nós percebermos como é que está o estado do mercado. Porque ao fim e ao cabo é completamente diferente nós estarmos a receber pessoas que nunca jogaram um jogo, isso quer dizer que são tudo clientes novos, estamos sempre a abrir o leque de potenciais clientes, do que de repente nós termos noção, não, toda a gente que nos visita já jogou. Então quer dizer que nós já desbastámos o mercado e já o mercado começa a ser mais maduro. Com a inteligência artificial nós criamos, por exemplo, uma prompt que o que faz é pega na nossa base de dados, neste caso que está em formato de Excel, e trabalha todos esses dados de forma a mensalmente termos um relatório que nos permite saber os jogos que temos em português e em inglês, para perceber se estamos a ter um crescimento ou não a nível de clientes internacionais que utilizam os nossos serviços. Quais são os canais que as pessoas dizem que nos conheceram, para percebermos se devemos estar a investir mais ou no Facebook, ou no Google, ou devemos estar a enviar mais newsletters, ou devemos estar a fazer mais eventos para dar a conhecer a nossa marca. E, para além disto, mais um conjunto muito grande de métricas que nós, de outra forma, era impensável, porque nós não podemos estar todos os meses a pegar no Excel gigante e andar à mão a fazer contas, por muito bons que sejamos. Por isso, ao fim e ao cabo, a inteligência artificial veio não só facilitar, agilizar, mas também permitir fazer coisas que, de outra forma, era impensável nós conseguirmos fazer. Por fim, o grande e talvez o maior dos desafios de todos, de quem empreende, que é como é que nós não desistimos. Ser empreendedor, como vocês acredito aprenderam aqui da minha história, é literalmente uma montanha russa. É tudo muito bem, é tudo muito mau. É tudo muito bem, é tudo muito mau. E ao fim e ao cabo, passados estes 10 anos, eu sempre achei que a certa altura íamos começar a andar a direito. Mas a realidade é que não. Foi sempre assim. Foi sempre altos e baixos. E por isso, aquilo que é fundamental, primeiro que tudo, é uma capacidade de resiliência muito grande. Porque sem resiliência nós vamos desistir. Nós, ao longo da nossa jornada de empreendedor, cada vez que acontecer algo de menos bom, nós vamos ter que furar aquilo, nós vamos ter que continuar para a frente. Quer queiramos, quer não, porque ser empreendedor é fazer acontecer. Não vai estar lá ninguém para nos resolver os problemas. Não é como nós, quando trabalhamos numa empresa, que somos uma equipa, pronto, às vezes pode não ficar bem na equipa, mas há sempre alguém que se calhar pode dar um toquezinho e resolve os nossos problemas e as coisas vão andando para a frente. Quando se é empreendedor e quando nós chegamos a casa sozinhos, frustrados, se não for a resiliência a dizer-nos, pá, amanhã é outro dia, é mais uma oportunidade de tentar fazer, sem isso nós não conseguimos andar para a frente. Outra coisa que é fundamental é nós aprendermos a crescer com os obstáculos. Nós vamos ter constantes obstáculos e os obstáculos tipicamente não têm nada a ver com aquilo que vocês pensam. Okay? Nós podemos pensar que eu abri uma empresa que fecha pessoas dentro de uma sala. Os meus obstáculos é a sala estar a funcionar, a sala não ter problemas técnicos, os clientes virem. É verdade, esses são problemas e desafios que temos de resolver. Mas se calhar o maior obstáculo é, de repente, tirarem-nos o tapete e dizer, olha, agora vais ter que sair deste espaço porque o prédio vai ser demolido. Esse é um obstáculo que nós não estávamos à espera. E nós temos que aprender que cada um desses obstáculos é uma oportunidade de literalmente nós crescermos. E se sempre que tivermos um obstáculo nós crescermos mais um bocadinho, o acumulado destas pequenas aprendizagens a cada obstáculo vai fazer com que cada vez nós vejamos menos obstáculos, porque as pedras passam a ser só pedras no caminho, não são pedregulhos gigantes que nós temos que ultrapassar, e depois passamos a ser muito mais, passamos a ter um conjunto de ferramentas muito maior para ultrapassar qualquer coisa que nos possa surgir. Outro superpoder que o empreendedor precisa efetivamente ter, na minha opinião, é a curiosidade. Quando nós abrimos um projeto, abrimos uma empresa, se calhar nós até podemos perceber alguma coisa daquilo que estamos a fazer. Agora, o mundo vai mudar, tudo vai mudar, as tecnologias vão mudar, as pessoas vão mudar, quem nos procura vai mudar. E se nós não tivermos curiosidade em estar constantemente a aprender, ser curioso, olhar para, se calhar, áreas diferentes da nossa
e perceber e ser curioso sobre essas áreas e se calhar tirar ilações daquela área para trazer para o nosso negócio sobre uma tecnologia, curiosidade sobre uma tecnologia nova que está a aparecer e nós olharmos para essa tecnologia e perceber, ok, eu já percebo o suficiente para entender que isto se calhar pode ser interessante dentro da minha área. Eu lembro, por exemplo, uma das coisas que este ano aconteceu foi exatamente, através de uma pessoa conhecida, foi introduzido ao mundo da impressão 3D, que era algo que me passava completamente ao lado, e de repente, por causa da curiosidade que eu criei com essa tecnologia, passámos o ano inteiro a mudar coisas nos nossos jogos, porque de repente conseguimos fazer coisas que eram impensáveis fazer se a única coisa que tivéssemos fosse madeira para trabalhar ou outro tipo de formas de fazer coisas para os nossos jogos. Por isso, a curiosidade é um dos grandes drivers para continuarmos a andar sempre para a frente e continuarmos a criar valor e a resolver ainda mais desafios dentro daquilo que é o nosso dia a dia como empresário. E por fim, trago aquilo que é uma máxima que veio do meu mundo das corridas de montanha. Eu na montanha chego a fazer corridas de 170 km e eu lembro toda a gente diz, pronto, para além de ser maluco e todas essas coisas, dizem-me sempre uma coisa: então, mas tu estás 170 km a correr, tu estás 45 horas a correr. Eu digo não, há alturas em que eu corro, há alturas em que eu ando. Quando é para subir a montanha, eu ando. Quando é para descer, eu corro. Ser empreendedor, esta é uma máxima que é fundamental. Nós não podemos estar sempre a correr. Se a ideia de empreender é correr, 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 fazer projetos, fazer projetos, fazer projetos, nós vamos arrebentar. E normalmente quando arrebentamos, arrebentamos mal. Arrebentamos porque já não queremos fazer o que fazíamos, arrebentamos porque de repente, se já tivemos um momento suficiente e ao arrebentar e já temos N clientes em cima de nós a pedir e nós de repente deixamos de poder entregar. Por isso é fundamental nós sabermos quando correr e quando andar, porque também se só andarmos, nós não vamos conseguir dar resposta a quando as coisas aceleram, a quando o trabalho é maior, a quando nós precisamos trabalhar mais para conseguir chegar ao ponto que queremos na altura certa. Por isso, para mim, saber quando andar e saber quando correr, quer no mundo do empreendedorismo, quer na vida, acaba por ser uma máxima que para mim é fundamental e que aconselho a todos seguirem. Espero que tenham achado interessante estas ideias. Foram estes os meus 10 anos, em resumo, de Puzzle Room e da minha vida de empreendedor. Muito obrigado por terem despendido este tempo para estarem aqui, quer presencialmente, quer lá em casa. E estou completamente disponível para qualquer pergunta que tenham ou qualquer dúvida ou comentário para responder ao que quiserem. Obrigado. Obrigado, Jorge, pela apresentação tão interessante. Então, quem é que tem perguntas para fazer? Se alguém que está a assistir através do Zoom tiver perguntas, pode fazê-las agora. Parece que não. Ok, aqui Parece que não. as pessoas não. E aqui na sala, alguém tem alguma questão? Na sala tem. Eu ainda não conheço o suficiente para poder fazer sequer perguntas. Gostaria de saber mais, sim, mas um dia deste, não sei. Talvez, sim. Ok. Alguém? Eu pelo menos tenho uma pergunta para fazer. Força. Pronto, durante a apresentação nós vimos assim, uma linha do tempo, não é? Começou com os desafios, como é que surgiu a ideia, não é? Quais é que foram os desafios iniciais, como é que o negócio foi crescendo, depois tendo altos e baixos, como é que foi o impacto da pandemia, como é que a empresa se adaptou a esse impacto, como é que o conseguiu ultrapassar, como é que está hoje em dia, mas assim, nós estamos aqui a fazer esta conferência hoje em dia, não quer dizer que não estejas aqui daqui a 5 anos para continuar a história, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Agora fica já feito Ficou o desafio. Aceito, aceito. pela sociedade, pela secção de economia. Acho que o Luís Mercedes concorda também. Não é? Nós somos uma equipa aqui na secção de economia também.
Isto tudo para dizer o quê? Daqui a 5 anos, se pudesses fazer uma previsão com aquilo que sabes neste momento na tua área e com o conhecimento que tens, quais é que serão provavelmente os maiores desafios nos próximos 5 anos? É impossível prever, mas Assim, que a meu ver, há vários desafios. Um dos grandes desafios é como é que continuamos a inovar nas atividades que fazemos nestas áreas, de maneira aos clientes continuarem a querer constantemente vir jogar este tipo de jogos. Eu sempre dou um exemplo, nós somos muito parecidos com um filme, ok? Tu quando vais a um filme, quando vais a um cinema, tu vais ver um filme, não interessa qual é o cinema, tu queres é ver um filme. Uma empresa de escape rooms é um pouco como um cinema em que a pessoa vai ver o filme, neste caso vai fazer um jogo. Um dos grandes desafios é exatamente como é que nós conseguimos manter as atividades frescas e interessantes para as pessoas quererem continuar a vir. Da mesma maneira que no cinema existe exatamente o mesmo desafio, é como é que nós conseguimos, como é que um cinema consegue continuar a trazer pessoas para o cinema com toda a outra variedade de formas, ou de ver filmes, ou tipos alternativos de entretenimento que existem. Esse é um dos grandes desafios. Outro desafio muito grande tem a ver com a própria concorrência, não só dentro da área, mas com a concorrência de formas alternativas de entretenimento que possa levar as pessoas, em vez de fazerem, neste caso o nosso jogo, irem fazer outro tipo de atividade nova que esteja a aparecer, ok? Nós, o caso dos escape rooms é um caso... se chamam serviços substituto. Exatamente, exatamente. No nosso caso, pronto, há muitas. Eu lembro-me quando nós abrimos a empresa, uma das questões era: será que isto é uma mania, é um hype, ou será que isto é algo que vai ter continuidade? E sempre foi um medo de seria verdade ou não que era um hype. Todos nós. Eu lembro-me quando andava na faculdade, que a certa altura houve uma moda que era o Quasar, que hoje em dia é aquilo que nós conhecemos como laser tag. E foi um projeto que pareceu super interessante, estava cheio e durou 2 anos, porque de repente deixou de ser interessante. Da mesma maneira que eu lembro-me de um projeto muito interessante, uma pessoa que até era próxima de nós e que nós colaborámos em algumas coisas há uns anos, que foi uma casa de terror que abriu ali na zona de Santos. Um projeto interessantíssimo, com muita qualidade. Grande parte do make-up e das coisas que eram utilizadas eram feitas por empresas de Hollywood. O projeto era espetacular, teve um hype gigante e fechou passado 2 anos. Quando nós abrimos, nós sempre tivemos este medo. A realidade é que o tempo provou que, primeiro, não era um hype, porque já lá vão 10 anos, e quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, ainda nem sequer se sente uma ideia de platô em termos de crescimento, ainda estamos numa fase de crescimento relativamente acentuada, acima de tudo na Europa. Nos Estados Unidos, não tão, de uma forma tão expressiva, mas continua a haver um crescimento. Quer dizer que esse medo, aos poucos, dilui-se. No entanto, continua a ser um medo e continua a ser algo que é um desafio. Como é que nós continuamos a ter um projeto novo e inovador passado 10 anos? Exato. Na vossa base de dados, vêm os clientes que estão a marcar, já vieram, vocês fazem alguma adaptação ao Sim, cenário? o que acontece foi, nós originalmente o que é que aconteceu? E essa é uma ótima pergunta, quando nós abrimos, nós não fazíamos a mínima ideia do que é que estávamos a fazer. Nós nem pensámos nisso, né? Tipo, a gente só queria que a equipa viesse uma vez e para nós era espetacular, tínhamos o projeto ganho. Mas todos nós sabemos que em qualquer empresa nós precisamos de recorrência. Aliás, é muito mais caro angariar um novo cliente do que um cliente que já nos conhece voltar a fazer um projeto connosco. E quando as pessoas vinham, faziam exatamente a mesma pergunta. Está espetacular, quando é que tem um jogo novo? Era o que toda a gente nos perguntava. E nós literalmente não fazíamos a mínima ideia do que é que estávamos a fazer. A nossa ideia é mudar daqui a 6 meses o jogo.
o que se nós formos a pensar é a pior coisa na vida que nós podíamos dizer, tipo, porque na altura, está bem que montar um jogo não tem nada a ver em termos de custos com a realidade que é hoje, mas nós tínhamos acabado de abrir uma empresa e fazer o jogo era um dos maiores custos que nós tínhamos, mas nós dissemos isso e fomos ainda mais naivos. Nós, não foi em 6, mas em 8 meses nós mudámos o jogo. E o que é que percebemos? Ok, mudámos o jogo, algumas dessas pessoas voltaram a fazer o jogo e percebemos que tínhamos um problema adicional, que era, ok, nós só temos um produto. Quando alguém joga o nosso jogo, nós deixamos de ter nada para vender. Nós estamos a falar de um cenário que nós não conseguimos mudar o cenário, nós não conseguimos andar a rodar os desafios só por, já jogou, então dê-me aí meia hora que eu vou aqui mudar as coisas. Não podemos fazer isso. E foi uma coisa que nós começámos a ter em conta e foi uma das grandes razões de percebermos que o sítio onde nós estávamos quando abrimos a empresa já não funcionava. Nós precisávamos de algo em que pelo menos pudéssemos ter 2 jogos, porque assim um cliente jogava um jogo, gostava, então tínhamos outro jogo para vender. E com isso conseguimos mais ou menos resolver esse problema. Hoje em dia nós temos 3 jogos, quer dizer que as pessoas podem jogar 3 jogos diferentes, mas o problema mantém-se, porque nós temos uma recorrência muito, muito grande. Nós temos à volta de, eu diria, 50% de recorrência em cima de muitos dos jogos, acima de tudo de equipas nacionais e que são da zona de Lisboa, que voltam para fazer algum dos nossos jogos. Temos N equipas que literalmente já fizeram todos os nossos jogos e sempre que acontece uma atividade onde nós participamos, nós às vezes fazemos, por exemplo, já estivemos na Comic Con com um jogo mais pequeno, então tivemos um monte de pessoas que já tinham jogado os nossos jogos, foram à Comic Con e não saíram de lá enquanto não jogaram o nosso jogo. Às vezes nós fazemos atividades para clientes nossos, como por exemplo a Sonai, em que temos uma ilha num centro comercial, com um jogo feito só para aquele evento, só para aqueles 3 dias. E temos muitos clientes que vão para jogar esse jogo porque já jogaram todos os nossos jogos. Continua a ser sempre um problema, hoje em dia é um problema menor porque temos 3 jogos, mas efetivamente é um problema na nossa área de nós não podemos jogar o jogo para ser um jogo diferente. Às vezes o que é que acontece? O que pode acontecer é uma pessoa já jogou há tanto tempo que já não se vai lembrar. E embora nós não mudamos o jogo, às vezes o que acontece é nós podemos estar cansados de um determinado desafio, porque de repente um desafio que era muito complicado, hoje em dia já toda a gente o viu, então podemos fazer ali um refresh, podemos ali mudamos muitos cenários, a parte do cenário, podemos manter a lógica do desafio, mas mudamos, vamos chamar a cara do desafio, porque é tal coisa, eu olho para fotos do que era o nosso primeiro jogo e para ter a ideia, o nosso primeiro jogo com que nós abrimos a empresa, hoje em dia, passado 10 anos, continua a ser o nosso melhor produto. Okay? É o produto que mais pessoas jogam. E tem 10 anos. Agora, quem jogou a primeira versão não tem absolutamente nada a ver, tipo, todo o cenário, toda a envolvência. É uma coisa completamente diferente. Uma pessoa tenha jogado um jogo muito parecido no início, hoje em dia não se vai lembrar de nada, embora no fundo grande parte dos desafios são os mesmos. Ok, pronto. Então, mais alguma pergunta? Tem uma pergunta no chat, não sei se viram. Peço desculpa. Olá, Nuno. Boa tarde, eu posso repetir. Então, Nuno, peço que repita. Antes de mais, para agradecer a intervenção e depois, porque queria saber a questão da manutenção dos clientes ou da cativação de novos clientes. Qual é a porcentagem de orçamento que tem alocada ao marketing, precisamente essa atividade? Ok. E tendo um negócio destes, não é? Sobrevive os clientes. Ok, ótima pergunta. Nós originalmente, uma das coisas que, pronto, vindo eu da área de marketing, eu sempre tive noção que era necessário haver investimento em termos de marketing, que é aquilo que muitas das vezes nós, quando arrancamos um projeto, nós focamos nos custos que vamos ter operacionais e esquecemos que o marketing deve ser encarado literalmente como um custo operacional e que deve ter um budget assignado. No nosso caso em particular, acima de tudo no início do projeto, nós definimos que o budget para marketing era 10% da nossa faturação e usávamos essa métrica numa ótica de, consoante fôssemos crescendo, também havia mais dinheiro disponível para esse fim. Acima de tudo, também estávamos numa realidade em que o nosso nome era completamente desconhecido. Nós não tínhamos
não tínhamos massa crítica em termos de clientes. Hoje em dia o orçamento não é tão grande, não posso dizer que seja 10% da nossa faturação, mas provavelmente estará entre os 7 e os 7, entre os 5 e os 7,5% da nossa faturação. E o que acontece é que hoje em dia o impacto do marketing pago é muito, muito importante na nossa atividade. No entanto, devido à massa crítica, a questão do passa-palavra também acaba por ser um dos grandes angariadores de clientes. Ok. Obrigado. Paulo Santos, tem uma pergunta? Estou ao telefone. Não. Ok. Do Daniel. Daniel, podes repetir a pergunta? Vê lá se não tem. Não tem nas mensagens. Daniel, podes repetir a pergunta, se faz favor? Está com o microfone desligado. Daniel. Consigo parar isto. Estou. Estava aqui. Sim. Desculpa, Daniel. Antes de mais, parabéns pela apresentação. Pronto, para quem não sabe, eu já conheço. Mas a minha pergunta é: olhando para o percurso, o que é que farias diferente? Ou se começasses agora de novo, como é que começavas? Ou o que é que farias diferente? Obrigado. Grande pergunta, grande pergunta. Eu às vezes, quando faço essa introspeção, a primeira coisa que me veio à cabeça é que tinha gasto mais dinheiro. Se eu começasse tudo de novo, eu tinha gasto mais dinheiro. Grande parte dos bottlenecks que tivemos em termos de crescimento deveram-se a bootstrapping em termos orçamentais. Se eu, em vez de arrancar com um sítio pequenino, tivesse arrancado com um sítio onde pudesse ter 2 jogos, eu tinha ganho provavelmente 3, 4 anos, tinha acelerado 3, 4 anos aquilo que é a empresa. Se calhar, se eu tivesse, em vez de ter mudado quando mudei, há 2 ou 3 anos, se tivesse mudado há 5 anos para um sítio onde eu pudesse ter 5 ou 6 jogos, estava onde estaria se calhar daqui a 5 anos. Por isso, eu acho que um dos grandes erros que eu cometi foi exatamente não ter gasto mais dinheiro. Ok? Ok, mais alguma pergunta? Bem, parece que não. Então, também como já chegamos ao tempo limite, pronto, queria agradecer mais uma vez ao Jorge a apresentação muito interessante que fez, também a toda a gente que esteve connosco através do Zoom e aqui presencialmente. E pronto, como tinha dito há pouco, fica já feito o convite para daqui a 5 anos o Jorge estar aqui outra vez. Convite aceito. Talvez nessa altura a Puzzle Room seja uma empresa que preste outro serviço. Talvez nessa altura as escape rooms já tenham passado de moda, mas pelo que ouvimos hoje, Pessoalmente acredito que não. Como? Pessoalmente acredito que não. Sim, mas pelo que ouvi hoje, eu fiquei com a ideia que se isso acontecer, a Puzzle Room vai continuar. Ser capaz de arranjar outro produto e de utilizar os conhecimentos que já tem para fazer essa adaptação. E pronto, também queria esclarecer aqui que a secção de economia teve algum tempo sem fazer conferências, essencialmente por causa da pandemia, mas que agora estamos de volta com a mesma força que já tínhamos antes, talvez ainda maior, e que vamos continuar. Portanto, muito obrigado ao Jorge e muito obrigado a todos os que estiveram connosco. Obrigado.